Então, boa noite a todos, obrigado pelas presenças. Boa noite a todos. Nélida, no Livro das Horas você fala que frequenta o Teatro Municipal desde bem jovem, com vários amigos, e você tem muito interesse há muito tempo por ópera e por balé, entre outros espetáculos. E, no entanto, você virou a grande escritora que o Brasil conhece, né? Em que momento você viu na sua vida que a literatura era o seu destino? Eu tenho a impressão que a literatura foi meu destino sem eu me dar conta. Porque tudo que eu fazia era em torno da palavra, da imaginação, das histórias modestas que eu ia fazendo em torno delas uma urdidura. Era, por exemplo, eu adorava ler. Eu pedia a minha tia Celina que me sabatinasse. Eu me lembro que uma vez eu disse assim: tia, pergunta para mim sobre Cleópatra, porque eu era metida a saber tudo. Então você era uma criança que não tinha medo de sabatina? Não, dela não. Talvez outra oficial eu tivesse. E eu me lembro que eu contei em detalhes, teria inventado o famoso banquete que a Cleópatra oferece ao Marco Antônio, que vai vir a ser o amante dela. Entendeu? Então você vê que tudo vai tecendo. Mas eu também, por ter frequentado o Teatro Municipal e os teatros dramáticos da Cinelândia, o palco me deu uma visão de mundo extraordinária. Eu cheguei a pensar que aquilo que não pudesse ser encenado, faltava uma dimensão humana. Eu achava que a história humana devia se encaminhar para o palco e que os seres humanos podiam encarnar personagens, representá-los e ir para o palco. Então eu fui sempre amante. Agora, a literatura me veio de uma forma forte, contundente, porque eu percebi que os livros que eu lia, eles tinham um encanto adicional, porque eu percebia que para contar a história, eu imaginava que o autor devesse ter vivido aquilo que ele contava. Eu não sabia que o texto pode ser filho da invenção. E quando você teve essa percepção, Nélida? No início eu achava, como eu achava o meu cotidiano agradável, mas modesto, eu ambicionava outro cotidiano. Eu dizia, qual? Eu dizia assim, eu adorarei jamais dormir uma segunda noite debaixo do mesmo teto. Olha que loucura. Então eu só queria o seguinte: sair de casa, frequentar a casa alheia, ouvir os segredos, saber o que as pessoas comiam. Um pouco, uma imagem que depois eu adquiri do deus Hermes. O Hermes tinha um capacete tão extraordinário que quando ele botava o capacete, ele ganhava a virtude, a propriedade de ser invisível. Eu queria ser invisível para frequentar a casa alheia. Então, e o Hermes era o mensageiro entre os deuses do Olimpo e os mortais. Ele tinha esse de mensageiro, né? Mas sobretudo ganhar essa invisibilidade. De modo que eu fui vendo pouco a pouco que eu me equivocara. O livro, o que você escreve, não é do que você viveu. É em certa instância, mas não ipsi littere, não é. O que você viveu se incorpora à vida alheia, a tudo que você foi assimilando ao longo da vida, ao que você leu, aos seus saberes acumulados. Porque de verdade, nenhum é só você. Ninguém é só você. Você é filho de teus pais, você é filho dos teus avós, você é filho dos mortos, você é filho dos séculos antigos, você é filho de tudo que existiu e de todas as civilizações. E quando eu me dei conta de que a imaginação seria a grande pauta da minha vida, aí ninguém me prendeu mais. E tem um episódio, né? A Nélida conta no Livro das Horas, que é esse livro aqui, um episódio em que ela estava em Teresópolis, na casa que ela tinha, e ela terminou de escrever um romance nessa casa, e ao voltar para o Rio, veio ela no carro acompanhada do caseiro, e ela dá a ele a seguinte recomendação: se acontecer um acidente,
você salva primeiro o livro e depois você cuida de mim. E aí a pergunta que eu faço, Nélida, é o seguinte: sempre na tua vida a literatura foi mais importante do que a própria vida? Evidentemente, eu tinha convicção ao ter dito isso. Mas numa emergência, numa iminência da morte, eu queria salvar. Mas eu ia ficar desesperada de perder meu texto. Não é? Porque, e além do mais, esse texto, naquele tempo era muito difícil você tirar cópias. Não estava no computador. Era a época da máquina de escrever, né? É bom ficar claro para as pessoas isso, não tinha computador. Convém. Então, era a única cópia, havia que salvar. Então, ele já conhecia meu jeito, era um homem muito interessante. Eu era a única pessoa que tinha um caseiro, homem sozinho. Ele, então, me acompanhava muito. E ele começou a estudar a partir do meu convívio. Ele descobriu que eu não sei se ele foi feliz por conta disso, mas o fato que a partir desse convívio ele começou a entender que tinha que dilatar os seus olhos. Mas você fala que ficaria desesperada se perdesse o texto. Ficaria. Mas você fala também numa outra passagem do livro que no seu escritório, por exemplo, tem vários textos que você sabe, né, que você, aos quais você se dedicou, mas que lamentavelmente não viraram livros, né? Essa dor, ela é mais uma dor, é uma frustração, é o quê que te acomete? Eu tenho impressão o seguinte, eu até posso fazer uma revisão, mas aquilo que não virou um livro ou não virou um texto que poderá vir a ser aproveitado, é que talvez não merecesse. Eu própria tenho que ser a crítica mais severa de mim mesma. Eu tenho a noção plena, quando, por exemplo, se fala da crítica, né? Eu digo, o crítico não tem virtude de me matar. A única pessoa que pode matar a mim mesma sou eu. Por quê? Se eu desisto de morar o texto, se eu desisto de trabalhar o texto, se eu não fui capaz de entender que aquele texto não tem alento para prosseguir. Eu acho que o escritor, ele vai tentar fazer o possível para entender que aquilo que ele está escrevendo merece viver. É isso, é uma combinação, o texto e a sua capacidade de examinar a vida. O que é a vida? A vida é uma complexidade extraordinária. Também é complexo o texto, a história que você vai contar. A história, se você sentir que a história é excessivamente banal, não me interessa. Vamos dizer, eu acumulo detalhes do cotidiano, mas eu tenho que dar transcendência. Se eu não der uma certa transcendência ao que eu vou contar, vai ser uma literatura menor. E eu não nasci para fazer literatura menor. E vou lhes dizer que me custa muito, porque eu ganharia muito mais se eu fizesse literatura mais moderna. Ainda bem que você não faz, né, Lida? Mas é verdade. O que eu me resisti... Outra coisa que vocês vão gostar de saber, tá bem, querida? Por exemplo, eu tenho vocação para fazer texto erótico. Eu tenho uma naturalidade, eu sou boa para erótico. Tenho vários textos, Vozes do Deserto, né, Júlio? Tem cenas fortíssimas, mas sempre com o primor da linguagem, com uma predominância poética. Então não tem vulgaridade. Mas, então eu me dei conta que nem todo texto, a história que eu estou contando, pode ser erótico. Não cabe às vezes. Então eu não posso forçar a natureza do texto, porque se eu golpeio a natureza do texto, eu estou ferindo a minha alma. Eu acho que a coisa mais que eu sou mais correta do mundo é em relação ao texto. E aí, Nélida, já que você falou de erotismo, por exemplo, eu não tive como não pensar na escritora Hilda Hilst, que quando se dedicou a uma literatura mais erótica, ela foi muito atacada, né? Você acha que o Brasil mudou em relação a isso? Não creio que o Brasil mudou. Se o Brasil aceita mais ou aceita menos. Eu não creio. O que eu creio é que o Brasil lê pouco. E ao ler pouco, o Brasil não vai, aos poucos,
aprimorando o seu gosto estético. A leitura enseja que você tenha um gosto. É como jogar futebol, desculpe eu dizer isso, mas quanto mais você se exercita, melhor, vem pra cá, melhor você é, não é? Questão. Nélida Pinhon também é humor, gente. Entendeu? Então, é isso que eu acho. O Brasil muda sim. Há uma mudança na sensibilidade nacional. E aí eu te pergunto o seguinte, Nélida. Que há muita. Você fala, já que a gente está falando do Brasil, no livro você fala que um país que teve um escritor como Machado de Assis tem tudo para dar certo. Tá difícil, né, Nélida, manter a fé no Brasil, né? Ou não? No momento é um desafio. Mas se você pensa, você, por exemplo, mergulha nos séculos pretéritos. Eu sou uma estudiosa da história. História com H maiúsculo. Então você vê os horrores que a humanidade viveu ao longo dos séculos. E você vê como o século seguinte, ou a década seguinte, o ano seguinte, corrige os dissabores do século passado. É muito interessante. Há séculos, dizem que você poderia até avaliar que houve séculos chuvosos e séculos com menos chuva. Muito interessante isso, né? Sobretudo esses séculos antigos que não havia possibilidade de avaliação. Épocas com mais calor também. Então há séculos, a meu juízo, mais brilhantes e há séculos mais medíocres. Então com isso eu quero dizer que nós temos feito correções. É um momento dificílimo, mas não que não possamos superar. Basta uma eleição para superarmos muito. Não podemos errar. Não podemos errar dessa vez. Como eu acho que nós, sem querer, erramos tanto porque não sabíamos que estávamos errando. Eu atualmente digo isso para mim. Eu não sabia que estava errando. É isso. Mas eu acho que o Brasil, por exemplo, eu gosto muito. Eu tomo os elevadores na Academia Brasileira de Letras. Eu digo, meu Deus, todo mundo me cumprimenta. Tá bem, eu gosto. Mas todo mundo me cede a passagem. Eu disse, tá bem. Aí, de repente, eu digo, porque eu estou com muita idade, eles são jovens demais. O que tem de jovens no Brasil, que é uma coisa impressionante. Então, eu fico pensando, temos que fazer esse país prosperar para dar educação a todos eles, comida a todos eles, escolaridade, possibilidade de pensar, possibilidade de contestar, possibilidade de derrubar os tabus, enfim, são mudanças históricas. Então esses jovens todos estão tomando o seu percurso e que isso vai afetar o país. Eu sinto com a minha idade que eu afeto, modestamente. Se eu afeto que eu tenho mais idade, vocês também têm que afetar. De modo que eu não tenho medo da desgraça. Eu gosto da misericórdia. Que tenhamos como que uma espécie de misericórdia conosco mesmo, no sentido de realizarmos as grandes mudanças que o país requer. Então, voltamos à frase que eu digo sempre, essa frase. Se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Se vocês pensem bem no Machado. Machado, ele nasceu num tempo de um país pobre, com o maior índice de alforriados, um grande índice de negros abandonados e maltratados. Ele próprio, queridos, era um autodidata, negro, autodidata, não é? Foi, Deus sabe como, encostando nas esquinas da vida para aprender tudo. De repente foi ser tipógrafo. E esse homem terminou a vida com 68 anos sabendo tudo. Ele conhecia o mundo. E ele nunca saiu do Brasil. Esse homem era gago, tartamudo. Esse homem, meu Deus, doente, epilético. O que você pode imaginar? Que país terá existido para que ele encontrasse campo para ser quem ele é? É uma indagação que há que fazer. Então havia
um germe de um Brasil ali, naquele Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Havia algo que permitiu que ele fosse quem ele era. Não era só um gênio, que ele era um gênio extraordinário, mas ele tinha um senhor Joaquim Nabuco ao lado dele, ele tinha grandes nomes, ele conheceu José de Alencar, que foi fundamental, ele leu certamente o Gregório de Matos, ele leu o padre Antônio Vieira. Então, tudo isso, queridos, que a gente pensa que não afeta a vida a nossa vida é afetada pela poeira. Uma poeira que nem tem brilho, uma poeira afeta a nossa vida. E por isso, reclamem da vida quando ela não te afeta. E acho, Nélida, desculpa te interromper, por favor. Eu acho que o Machado tinha uma coisa que é fundamental para um escritor, que é a curiosidade. Né? É a curiosidade que é a primeira coisa que move um autor. O que você diz sobre isso? Importante a curiosidade, mas eu acho que a curiosidade ela vem da capacidade de explorar a imaginação. Maravilha. A imaginação é uma maravilha, queridos. E não deixem que a imaginação feneça, porque ela empobrece se vocês não injetarem óleo, azeite, vinagre, o que seja, mostarda dentro da imaginação. Tem uma frase, uma declaração, uma passagem aqui no livro que me deixou muito comovido, que é o seguinte: você diz que a arte é o sal e o açúcar dos seus dias, né? Você, como uma grande escritora que você vai ser homenageada daqui a pouco com uma exposição. Como você, como artista, vê essa crescente censura que, de uns tempos para cá, tem proibido exposições, proibido peças de teatro, país afora? Como você vê isso? Bom, são advertências, então as pessoas estão assustadas. Mas eu não estou com medo. Porque a essa altura da vida, uma população de 200 milhões de pessoas que nós somos, não vai dar para controlar. E, além do mais, foram manifestações isoladas perigosas. Então, há que revidar. Mas eu não creio na força do obscurantismo. A não ser que haja um desmoronamento da sociedade civil, um desmoronamento que diz respeito à lei, à cidadania, enfim, à justiça. É bom sempre. Agora, o debate não está ruim. Não é ruim o debate, porque pode levamos em conta o que há por trás desse ataque, desses ataques, e porque haverá ou não uma defesa justa ou não, ou uma defesa talvez exagerada. Porque é maravilhoso defender, ir contra a censura, não é? Mas também é maravilhoso pensar o que o cidadão comum está pensando. Por que muito cidadão comum está assustado? Em muitas coisas. Então, tudo que permita um debate é favorável, eu acho. Eu até escrevi sobre isso desde hoje. que você expulse o radicalismo, o fanatismo é que assusta. Eu até escrevi sobre isso numa crônica que foi publicada até no site Vênus Digital, cujos responsáveis estão até aqui presentes, prestigiando a gente, né? Eu quero falar o seguinte, Nélida. Me chamou a atenção um episódio que você narra. Você foi amiga da escritora Clarice Lispector, né? E você fala de um episódio em que, no dia que a Clarice morreu, parece que vocês estavam no Hospital da Lagoa, você e uma outra amiga em comum, e essa amiga em comum teria revelado a Nélida o desejo de a Clarice, que era judia, ser enterrada como cristã, né? E você deu voz à prudência, né? Você alegou, como ela não tinha tomado nenhuma providência, não tinha, né, feito nenhum movimento para formalizar isso, você deixou isso quieto, né? E você revisita esse episódio no livro. Algum arrependimento, Nélida, de lá para cá? Alguma... Eu vou tocar nesse assunto. A propósito da censura, eu sou do grupo que nós enfrentamos a ditadura militar. Nós andávamos, 3 ou 4 escritores, Torres também está aqui, nós andamos pelas universidades, comíamos feijão, arroz,
dormíamos em catre e eu pertencia ao movimento que vocês fizeram uma carta. O chamado Manifesto dos Mil. Eu fui uma das redatoras. E tanto que eu não ia a Brasília para entregar o documento ao então ministro terrível da direita, o Armando Falcão, porque eu era muito visada. Mas na hora H, na última reunião, já os escritores que vieram, os 3 dos outros estados, porque iriam a Brasília no dia seguinte para entregar Qual não foi a minha surpresa? Que me deram uma passagem aérea. Eu disse, o que é isso? Você vai? Não foi combinado que eu e vocês 3 seríamos preservados, só iriam os 3? Não, você vai, porque se houver um problema, você é a pessoa mais diplomática e corajosa que existe. Foi muito interessante, eu tive que ir. E foi bom que eu tivesse ido. Mas enfim. E não houve problema nenhum, né? Ainda bem. Houve. Mas eu tive uma sorte, o Falcão, eu não sei se isso depõe contra mim, mas ele me adorou. As coisas que eu dizia para ele. Dizem que eu digo as coisas fingindo que não as estou dizendo, e estou dizendo. Mas enfim, Clarice. Palmas para dona Nélida, gente. Obrigada. A Clarice... vamos voltar a Clarice. Durante muitos anos eu não podia falar dela, porque eu me emocionava muito. Eu não quero que a minha vida, a minha obra, esteja vinculada a essa única, extraordinária experiência afetiva da minha vida. Era uma amizade de 18 anos, nos falávamos diariamente. E ela também fazia muito isso, me telefonava às 6 e tanto, 7, que para ela já era muito tarde, Nélida. E ela tinha a língua presa um pouco. Muita gente pensou que era por sotaque russo. Não, ela tinha um domínio perfeito do português, mas ela tinha, e ela nunca operara. Ela dizia assim, Nélida, a voz sonolenta, já, vem aqui, vamos sair. Ela nunca perguntou se eu estaria ocupada. Eu estava ocupada, porque eu era uma mulher de vida muito ativa e de vida amorosa também. Mas eu nunca disse não para ela. Eu dizia, agorinha, Claricinha, eu transferia tudo para depois. Aí eu tinha uma emoção extraordinária, eu tinha um carrinho, eu estacionava, e ela ficava encostada no muro do prédio dela, que era um parapeito de mármore, e ela estava assim, sentadinha, abstraída, eu diria triste. E eu pensava, Clarice, as pessoas que passam por aqui não sabem quem você é. Eu dominava a minha emoção, eu abri a porta, que eu sempre abri a porta para ela. Eu sou uma mulher galante. Eu abro a porta para um jovem, quanto mais para Clarice Lispector. Aí eu ia ao encontro, nos beijávamos, e ela já estava com a mão queimada. Abri a porta, ela sentava triste. Eu disse, meu Deus, o que eu vou contar? Aí íamos dirigindo, aí eu começava a falar, porque eu posso falar igual um papagaio. E posso contar casos e casos. E eu sabia como alegrar o coração de Clarice. Aí ela começava a ficar animada. E íamos, de repente ela dizia assim, estou com fome. Era assim. Então tá, Clarice. Aí íamos para os nossos restaurantes, porque não era... Naquele então, nós não tínhamos os dinheiros que as pessoas têm hoje, os jovens, não tínhamos nada disso. Aí íamos, ela ficava feliz comendo, ela ficava alegre. A sensação que eu tenho é que enquanto ela comia, é como se ela estabelecesse um pacto de esperança com a vida. Como se, comendo, alguém vai me amar. Vai chegar alguém aqui. Tanto que uma vez ela disse assim, consiga alguém para mim. Enfim, coisas assim. Aí comia, de repente, já na sobremesa, ela devia olhar em torno e não acontecera nada. E voltávamos para casa. Mas, tudo isso para lhes falar da amizade maravilhosa. Quando ela teve esse maldito câncer, ela ficou mais ou menos uns 40 dias. Primeiro foi no hospital São Sebastião. Aí eu consegui tirá-la de lá,
porque ia gastar muito dinheiro, não tinha plano de saúde. E eu consegui, naquela época, eu não tinha, modesta à parte, o nome que eu tenho hoje para lutar. Mas eu liguei para o ministro Nascimento Silva, que eu nunca me esqueço e homenageio sempre ele. Eu digo, ministro, eu sou a escritora Nélida Pinhon, está acontecendo isso com Clarice, eu não preciso lhe dizer quem é Clarice para a língua portuguesa, eu quero que o senhor me dê, falei assim mesmo, uma suíte no hotel no Hospital da Lagoa. Ele disse assim, pois a senhora terá, minha mulher vai acompanhar o caso o tempo todo. E aí fomos, ficou algum tempo lá e de verdade ela faleceu. Quem estava nesta o tempo todo era a famosa Olga Borelli, os livros, e eu, e o filho, a nora e as duas irmãs, Elisa e Tânia. E ela então, quando ela faleceu, eles se afastaram e ela me disse isso, Nélida, ela tem que ser enterrada como católica cristã. Eu disse, como? E falou tudo isso. Eu disse, não. Eu conheço muito Clarice, fomos grandes amigas, é uma família muito digna. Nós não podemos converter esse fato, levar para uma família judaica, religiosa, digna, séria. Senhores, não pode ser enterrada no cemitério judeu, porque ela quer ser para um... Então, eu não aceitei. Eu disse, você não vai conseguir me convencer e você vai se calar, porque ela vai ter o enterro que pertence à família. Ela agora pertence à família. Isso ocorreu. E foi muito bonito. E depois eu disse, Olga, nós duas vamos organizar uma missa na igreja ali do Leme, da Gustavo... Como é? Gustavo Sampaio. A Gustavo Sampaio. Foi onde ela morava. A família inteira foi à missa. Toda a comunidade judaica, os amigos, foi uma missa linda. Nélida, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, quero fazer a seguinte citação e a última pergunta. Suspeito às vezes que a criação é daninha, gravita em torno de um eixo inexistente. Tem falsetes e notas desafinadas. Mas prossigo, dou vida à escrita que é bem maior. Só aspiro salvar-me. Você já se salvou? Aqui inteira. Eu não tenho a pretensão de me perder. E também não tenho a intenção diariamente de me salvar. Salvar para quê? E para quem? Não é? O que eu quero é ter a capacidade de entender a minha circunstância histórica, o fato de eu ser mulher, o fato de eu ser brasileira, que eu acho muito difícil ser brasileira, sobretudo sendo um escritor, que nós somos periféricos, nós somos esquecidos pelo mundo, não é? Você vê, nós não conseguimos nem um prêmiozinho Nobel. A Guatemala, em 1930 e tanto, conseguiu o prêmio Nobel. O Chile conseguiu com uma mulher, Gabriela Mistral. O Brasil não consegue. E quando você chega nos estranhos, eu tenho grandes relações em vários países, né? E ganhei grandes prêmios internacionais e me perguntei como está o Brasil. Eu conto, mas eu sei que eu não devo exceder a 5 minutos. Não há interesse profundo, mas enfim, tudo isso, o que eu quero é continuar a amar a literatura, amar a vida, ter a capacidade de acolher quem me aparece na minha vida, sem medo, não é? Eu gosto da amizade. A amizade eu acho que é um bem da vida. E eu quero também, que eu adoro, é pensar. Eu penso com prazer extraordinário. Gostaria de ter um fim doce, suave, que eu não sofresse muito. Já determinei quem vai ficar perto de mim ou não em certas horas, né? Enfim, e agradecer a Deus, né, que a vida me deu. Eu estou aqui com vocês e vocês estão me olhando com carinho. O que eu posso pedir dos brasileiros, meus conterrâneos, esse amor, esse carinho? Eu só posso agradecer a Deus, porque eu sou mulher religiosa. Então, agradecer a vida e agradecer a palavra, o verbo sim que me salva. Enquanto eu falar, eu estou salva. Obrigada. Gente, uma salva de palmas. Eu posso dizer
de cadeira, que foi um prazer inenarrável conversar contigo. Eu agradeço Nélida. você também, o poeta, o escritor, o jornalista. Muito obrigada. Até que ponto são idênticas ou até que ponto são diferentes a Nélida, escritora famosa, a Nélida, mulher, no momento em que a posição da mulher na sociedade está sendo tão importante, e a Nélida, ser humano, na sua intimidade, no seu sossego, no seu momento íntimo de sua solidão? Eu sou uma amálgama de tudo isso. Eu própria não sei se eu estou sendo, num certo momento, a escritora, entre aspas, famosa, se eu estou sendo a feminista histórica que eu fui, que vocês não sabem, porque vocês sabem pouco. As feministas atuais, que eu estou feliz que elas estejam aparecendo, elas não conhecem os grandes nomes do feminismo histórico da década de 60, por exemplo, ou da década de 1920. Então eu sou tudo isso. Agora, eu gosto de ser tudo isso. Eu gosto de ser a escritora, não sei se famosa, embora seja agradável, mas eu gosto de ser escritora, adoro ser escritora. Gosto de ser a feminista histórica, sem para isso fazer um escândalo ou adotar posturas radicais, mas eu sempre sou uma feminista que defende a mulher e que tem uma visão histórica da mulher a partir do século, eu posso ir do século IV, mas fiquemos no século XII. E sou a mulher que adora a minha intimidade, que é muito íntima, que é muito pessoal. Partes minhas eu divido, partes outras eu reservo, não é? Mas não há, em todas essas Nélidas mencionadas por você, não deixa de haver aquela Nélida profunda e íntima, aquela Nélida que se comove com as pessoas, que sabe, que leva em conta uma aprendizagem que eu recebi da minha mãe quando ela dizia: minha filha, cuida de todo mundo, trate todo mundo muito bem, porque você nunca sabe quem é que vai lhe dar um prato de sopa no final da minha vida, da sua vida. É preciso reconhecer que a mulher chegou tarde ao mundo da cultura. A mulher sequer podia aprender a ler. Só isso marca uma diferença profunda no universo que vai se devotar a pensar o mundo, a definir o mundo. Então o homem chegou há séculos, há milênios, à arte. E a mulher não era parte ela era parte desse universo como personagem, como alguém que talvez merecesse uma reflexão desse homem que era o mentor da inteligência, o mentor da cultura. Então, tudo isso tem que levar em conta para avaliar a produção, o que resultou desse profundo silêncio, mutismo da mulher. A mulher foi afásica ao longo de milênios. Isso é fundamental. Muito bem. Vamos então imaginar que foram se abrindo as janelas, as portas, e há muitas mulheres ao longo dos séculos conseguiram criar. Uma mulher, por exemplo, que é uma poeta extraordinária, a Sor Juana, do México, tão brilhante, tão genial, que ela era um convento. Ela foi proibida de ler, ela foi proibida de escrever, tão genial que ela era. Para lhe dar uma ideia do terror que a inteligência da mulher, desabrochada, visível, semeava, entendeu? Mas vamos então avançar por uma. Então, com isso, a mulher, ela foi muito mais destinada à grande maternidade, que é um papel importantíssimo, mas é um papel também que permitiu que a mulher frequentasse menos as áreas da cultura. Eu acho que claro que há inteligências mais arrebatadas, isso eu acho que há. Há inteligências que são milagrosas, mas vamos discutir, ambos tiveram as mesmas oportunidades. É capaz de uma mulher ser superior a um homem naquele assunto e vice-versa. De modo que eu acho que a mulher tem igualdade de condições, desde que ela tenha oportunidades, não é? Que ela possa chegar ao palco das excelências
e executar o trabalho que ela pode fazer. Um grande empreendimento tem uma página assim anunciando os conferencistas. Vocês podem ver 8 homens e 2 mulheres. Isso é uma percentagem que desanima, porque não é possível que naquela grande empresa não pudessem pôr mais 2 mulheres. É isso. Ainda há um grande preconceito contra a mulher. A Academia Brasileira de Letras, que é a minha casa, só temos 5 mulheres, um pouco mais de 10%. Isso já diz tudo. Os critérios são outros para as mulheres. Bom, eu quero agradecer a Nélida e ao Cristóvão e a todos vocês que vieram nos prestigiar a biblioteca essa noite. Um grande prazer estar com Nélida e com o Cristóvão aqui. Nós vamos, antes do autógrafo, nós vamos levar a Nélida lá na galeria para inaugurar a exposição que nós preparamos com muito carinho.